Sim. Legal. Então, sejam bem-vindos à quinta edição da Cátedra Herta Mayer da UFRJ. O tema de hoje é Renascimento Psicodélico no contexto da história do Brasil. Para saber mais sobre a Cátedra Herta Mayer da UFRJ, vale visitar o nosso site www.catedrahertamayer.org. E hoje conosco Marcelo Leite, colunista da Folha de São Paulo, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp e autor do livro Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira, o livro que está no prelo pela editora Fósforo, com lançamento previsto para maio desse ano. E Júlio Delmanto, jornalista, doutor em História Social pela USP e autor do livro História Social do LSD no Brasil, que saiu pela Elefante no ano passado, 2020. Com mediadores, Marília Zaluar Passos Guimarães e eu, nós somos professores da UFRJ. Bom, bem-vindos a todos. Queria começar compartilhando com vocês algumas obras do artista plástico Antônio Petkov. E essas são algumas obras desse artista incrível, que é o Antônio Petkov, e ele é um dos personagens, digamos assim, do livro do Júlio Delmanto. E aí, para a gente entrar no clima, resolvemos mostrar essas imagens, que foram... são muitas, a obra dele é gigante, né? Então foram algumas selecionadas por ele próprio e outras pelo Arte Bio, que é nosso parceiro da Cátedra Herta Mayer. Bom, então, o livro do Júlio, né, já adiantando, que esse eu já consegui ler, estou esperando o do Marcelo para poder ler também, que se chama A História Social do LSD no Brasil, saiu no ano passado pela Elefante. O Júlio, então, como o Stevens falou, é jornalista, né, mas fez doutorado, mestrado também, enfim, em História Social. E ele conta nesse livro, e eu vi um podcast da Ilustríssima com o Júlio, ele contando a história do livro, que fala do primeiro processo criminal de tráfico com LSD no Brasil, e conta toda a história do LSD, da chegada dele no Brasil, e também, obviamente, em contexto com o mundo, né? E para mim foi irresistível ouvir o podcast dele, e que ele mencionava nesse momento da história do Brasil, lá atrás, que a gente vivia numa ditadura militar, e todo o processo criminal foi feito nesse contexto. Então, vocês podem imaginar o que nós tivemos: corrupção, tortura, etc. Então, para mim, foi realmente irresistível ler esse livro. E aí eu queria começar com ele, perguntando, que ele relata muito como foi o LSD, né? Para quem não sabe, só para
explicar, era produzido por uma indústria farmacêutica suíça e fornecido para as pessoas fazerem pesquisa até um determinado momento. E isso chegou no Brasil, quer dizer, essas pesquisas foram realizadas no Brasil. Naquela época, essas pesquisas tinham muito a ver com também religião e uma experiência espiritual. Estou pegando trechos aqui do livro dele. Ele tem uma citação que alguém diz assim: o homem que toma LSD nunca mais será o mesmo. E tinha uma coisa de misticismo, de expansão da consciência, encontro da própria essência, né? E aí, agora a gente está 40 anos depois dessa história que ele relata no livro, e agora a gente tem trabalhos científicos, que a gente vai debater um pouquinho daqui a pouco, mas eu queria perguntar para o Júlio o que ele acha, né? Quer dizer, em relação a 40 anos atrás e agora, se existe algum paralelo aí entre essas duas épocas em termos dessa busca, desse interesse pela psicodelia. Júlio. Bom, legal. Boa tarde aí, pessoal, todo mundo está assistindo. Eu agradeço bastante aí o convite da Marília, do Stevens também, né? Da Marília, a gente conversou outro dia, ela estava me contando sobre a Herta Mayer e como, não sei como fala se Mayer, mas muito legal a história, não conhecia também, uma satisfação e também de poder, né, conhecer aqui virtualmente o Marcelo. Acho que não só eu, né, todos nós estamos muito ansiosos aí para sair logo esse lançamento. E pena que é só em maio, mas estaremos aguardando aí ansiosamente, né? E agradeço também o texto que ele fez mencionando o meu livro, foi bem legal, assim, uma satisfação. E, bom, pensando aqui um pouco do que você está nessa pergunta, né, eu acho que a minha pesquisa, ela pega minha principal fonte, como você comentou, é esse o primeiro processo, né, que é de 1970, né? Ele inicia em janeiro e termina, as últimas pessoas presas são soltas no fim de dezembro. Então, todos os desenrolares ali do processo aconteceram todos nos anos de 1970, né? Mas acabei achando também esse outro lado aí, que está no subtítulo, né, o início da repressão, mas também os primeiros usos medicinais. Então, além do processo, comecei acabando achando muitas outras fontes que indicavam essa história que a Marília contou um pouquinho, né, de como antes da contracultura, antes dos hippies, das pessoas da Tropicália, de todo mundo que ficou identificado no Brasil, né, como o uso de psicodélicos e de outras drogas, já nos anos 50 existia um uso com fins terapêuticos, medicinais, né, e em outros, por mais que isso tenha começado a se imbricar já, né, desde os Estados Unidos, mas no Brasil também, eram, sei lá, 2 circuitos aí, digamos, né, do uso do LSD. Inclusive temporalmente, né? Primeiro essa chegada pela via medicinal, num contexto em que se sabia muito pouco ou quase nada sobre o uso, sobre a pesquisa, né? Poucas referências internacionais, mais ou menos compartilhadas. Era uma promessa, né? Digamos, do LSD, uma busca de consolidação desse uso, dessa questão terapêutica. E depois, assim como aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em outros países na Europa, né? Um processo que o LSD escapou dos laboratórios, né? Isso muito por conta da cultura dos artistas, mas também da contracultura, uma série de fatores, né? Então, eu acho que o que eu tenho meio que aonde para o meu livro é quando começa essa repressão, né? Então, e eu acho que eu mesmo cito ali que a repressão ela acabou, ela sem dúvida ela matou esse lado terapêutico, tal, né? Esse lado científico, e essas promessas nunca puderam ser efetivamente confirmadas ou rejeitadas cientificamente, né? Porque o proibicionismo foi matando as experiências de pesquisa. Mas esse lado assim do uso, da experimentação, da contracultura, já ele ficou independente, né? Acho que acabou o proibicionismo não conseguiu matar esse lado, né? Acho que ele barrou o lado das pesquisas, né? E eu acho que isso, inclusive, tem muito a ver, acho que chegando na resposta um pouco, né? Acho que tem muito a ver com esse processo agora, que está esse renascimento, né? O que o Marcelo está estudando, está pesquisando. Acho que isso tem muito a ver exatamente com essas pessoas, assim como essa cultura de uso, né? Que assim como a cultura de uso da maconha nunca foi extinta pelo proibicionismo, e hoje essa cultura de uso e de cultivo, né? Isso está gerando todo um mundo aí de possibilidades terapêuticas, científicas, para além da discussão dos meros usos recreativos, místicos, ou como é que você queira chamar de maconha. Isso também acontece no caso do LSD, né? Então,
O paralelo, acho que eu faria esse. Esses pesquisadores atuais, né, em vários países, em vários contextos, para vários fins ali, alguns mais promissores, outros ainda não tão claros, né? Ou mesmo para entendimento do funcionamento do cérebro, da consciência e tal, estão retomando essas pesquisas que foram barradas lá nos anos 50, especialmente nos anos 60, foram interrompidas, né? Mas todo esse outro circuito de cultura e de experimentação e que tem relação com a arte, com o misticismo, com várias questões que você falou, eu acho que isso meio que se manteve, né? Obviamente também foi perseguido, reprimido, mas se manteve em diversos países, e isso se impulsionou novamente agora, mais no século XX, com a questão da internet, que eu acho que tem tudo a ver também com o renascimento psicológico, tem a ver com os ativismos, enfim, né? Então, tentando não me alongar muito, eu acho mais ou menos isso. Eu acho que teve esses dois circuitos e que agora, finalmente, né? Acho que não só no Brasil, e menos até talvez, mas no mundo, né? A humanidade está tendo a possibilidade de novo olhar a sério e com menos preconceitos, talvez, não sem, né? Para essa questão que era promissora e que, infelizmente, por muitos fatores geopolíticos, culturais, morais, foi interrompida, né? Beleza. Júlia, vou pegar um gancho no que você falou e vou passar agora a palavra para o Marcelo, né, fazendo referência a um artigo que ele escreveu na coluna dele. Aliás, para quem tem interesse no tema, a coluna do Marcelo na Folha Virada Psicodélica ela é muito rica em termos de conteúdo e de informações sobre o momento atual do estudo com psicodélicos no Brasil e no mundo. E o título desse artigo que o Marcelo escreveu é Em Busca de uma Clarice Lispector no Vacilante Nascimento do LSD no Brasil. Cita muito, né, o livro do Júlio, mas, Marcelo, você faz uma ressalva, né, que você não é sociólogo nem historiador social, mas eu queria que você dividisse com a gente um pouco a sua leitura do porquê que os intelectuais brasileiros acabaram mais influenciados pelo maio, né, por maio de 68 na França do que pelas marchas de Washington e São Francisco, né? Isso, obviamente, tem um paralelo direto com a própria influência dos psicodélicos nessas diferentes contraculturas, digamos assim, né? O que mais explicaria as diferenças entre a contracultura norte-americana, né, associada à questão dos hippies, né, a questão da guerra do Vietnã, Nixon, e o que aconteceu no Brasil? Como é que você pode, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho do que você pensa sobre essas situações, né, no contexto político, obviamente, e no contexto do uso ou não de psicodélicos? Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Stevens, Marília, Júlio, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite para conversar. Cumprimento especialmente o Júlio pelo livro dele, do qual gostei muito, acho extremamente informativo e me apresentou uma série de coisas sobre a história do LSD no Brasil que eu não conhecia, ou muito pouco. Stevens, o que eu acho é que a contracultura no Brasil tinha uma conjuntura muito diferente dos Estados Unidos, né? Embora também tivesse os Estados Unidos fosse um país muito conservador, logo Nixon foi eleito e iniciou guerra às drogas e tal, você tinha alguns vetores, digamos, mais emancipatórios, como o movimento contra a guerra do Vietnã, um certo desencantamento também com a American Way of Life e as suas contradições com a presença da discriminação racial, do apartheid mesmo nos Estados do Sul. Enfim, havia uma efervescência ali na sociedade americana na linha de uma emancipação que de certo modo capturou os psicodélicos, arrancou eles principalmente o LSD, né? Tirou do laboratório, como disse o Júlio, e vazou para a sociedade e acabou sendo um dos componentes dessa voga libertária que foi também sinalizada no movimento hippie, né? De liberdade, de criatividade, liberdade sexual, crítica das convenções sociais, do militarismo e vai por aí afora. No Brasil, a gente tinha uma situação muito diferente, que era em plena ditadura, né? O LSD foi proibido nos Estados Unidos em 65 e nós tivemos o golpe militar de 64 aqui, quer dizer, nos Estados Unidos a gente estava mergulhando num período profundamente escuro e violento aqui da história no Brasil. E de certo modo, a contracultura brasileira acabou sendo muito
confinada num espaço, me parece muito estreito, o Júlio pode me dizer se minha leitura está correta, que é de uma classe média urbana, de um país rural, portanto, uma classe média muito confinada mesmo, pequena, e que, por sua vez, ainda, entre os intelectuais, sofria, vamos dizer assim, a concorrência dos movimentos políticos de contestação à ditadura, inclusive a luta armada, que estava começando a ser gestada nesse período, explodiria alguns anos depois, né? 69, principalmente a partir de 69, que, de certo modo, competia pelas mentes, corações e mentes, como eu escrevi no meu texto, dos jovens, né? Então, fora alguns exemplos, como Petkov e uma série de artistas que eu menciono, Clarice Lispector, Falzarap, aliás, nomes que eu fiquei conhecendo que tinham relação com o LSD por causa do livro do Júlio. Sabia de Rita Lee, por exemplo, mas não fazia ideia que Clarice Lispector tinha feito parte, não exatamente de um movimento, mas tinha tido contato com LSD através daquele médico, Murilo Pereira Gomes, enfim, é uma história interessantíssima que está no livro do Júlio, eu não vou me alongar mais, porque fica aí uma recomendação da leitura do livro. E eu acho que por conta dessa dominância da questão de política e resistência à ditadura, e uma tradição também intelectual no Brasil, da Universidade Brasileira, de mais contato com a Universidade Francesa, depois isso mudaria, mas até aquele momento eu diria que a influência francesa no Brasil, as missões francesas, a criação da USP, de certo modo, fizeram com que a intelectualidade mais progressista, vamos dizer assim, tivesse os olhos mais voltados para aquele tipo de luta política de cunho maoísta, por exemplo, que inspirou o Maio de 68, a Revolução Cultural na China. Isso, de certo modo, funcionou como um magneto mais forte do que, embora tenha tido também um contingente forte aí de pessoas que beberam dessa fonte mais norte-americana e inglesa, né, através dos Beatles, Rolling Stones e tal, que influenciaram muito a cultura no Brasil, mas eu diria que teve um aspecto um pouco diferente, talvez por conta dessas conjunturas políticas muito diferenciadas. Legal, Marcelo. Vou aproveitar então um gancho do que você falou, né, sobre essa questão desse paralelismo, né, entre as duas situações aí e das influências, né, que o Brasil, de certa maneira, recebeu ou optou por receber. E vou jogar de novo a bola para o Júlio agora para comentar um artigo que saiu no The Guardian semana passada, acho que foi dia 15 de janeiro, com previsões para a próxima década, né? Então, eles vão desde que a sociedade vai querer provar temperos mais apimentados, digamos assim, formas de você categorizar a música também prevêem que vai mudar, obviamente home office, né, pagamento por biometria, questão das ondas migratórias associadas ao clima, etc. Mas o que me chamou a atenção nesse texto, ele está aberto, né, para quem quiser ler, é justamente o que eles falam em relação ao avanço do uso de psicodélicos e também uma tendência ao escapismo, né? Eles sugerem que isso vai acontecer muito pela própria instabilidade do mundo no momento, né? Em relação a aquecimento global, regime totalitário e agora a Covid. Então, quer dizer, queria que você conversasse um pouquinho com a gente e comentasse um pouquinho desse paralelo, né, entre o que você escreve no seu livro, entre o que você descreveu no seu livro, né, e o que você talvez antecipa para o futuro do papel dos psicodélicos para lidar com novas distopias, digamos assim. Tá. Não, é bem interessante esse paralelo, né? Porque se a gente for pensar, esse contexto que o Marcelo está falando, né, é um momento específico do Brasil, claro, de ditadura, de algumas questões, mas e que nem a gente está vivendo de novo nosso momento específico aqui, né? Mas o mundo vivia um momento de Guerra Fria e de principalmente, né, a questão do ameaça nuclear, né, e de muitas da produção literária de distopias e de, né, de discussões sobre isso, sobre o futuro, sobre inteligência artificial, sobre, né, ficção científica. Então, muita gente fala, né, que a influência disso na contracultura, né, nessa revolta dos não oprimidos, né, que alguns autores falavam para os Estados Unidos, né, então era um setor social de jovens que também, brancos em geral, próximos do
da idade estudantil, né, ou um pouco mais avançados, mas que não tinham opressões econômicas, né, mas mesmo assim essas opressões disso, né, de um mundo que se sentia uma convulsão geracional, mas também o nascimento ali da discussão ecológica, né, de problemas em relação ao fim do mundo e de tudo isso, né? Eu acho que tudo isso a gente está vivendo, ainda mais com a pandemia, né, uma situação de acirramento disso, né, de acirramento de tensões políticas nos países. Então, não sei se talvez é nessa linha, né, que eles estão falando dessa questão do escapismo. Agora, nesse aspecto específico do escapismo, eu não sei, eu tenho um pouco de discordância em relação a isso, a essa relação entre uso de drogas e escapismo e fuga da realidade. Assim, eu acho que é uma explicação muito simplista, né? Eu acho que a mesma pessoa pode usar a mesma substância com objetivos diferentes, momentos diferentes e situações diferentes, né? Então, que diria para outras substâncias, os usos, acho que mesmo essa qualificação de uso recreativo, uso medicinal, né? Muita gente do movimento aí chamado antiproibicionista, a discussão sobre maconha, né? Fala, por exemplo, qualquer uso medicinal, muitas pessoas defendem, né? Por exemplo. Então, essa fronteira, ela está muito... Eu acho que não é muito interessante, nem politicamente, nem do ponto de vista acadêmico, também acho que não se sustenta muito. Mas o que eu acho que é interessante isso, essa questão do contexto, né? Mais social distópico. E, por outro lado, eu acho que a diferença, como a gente estava comentando agora há pouco, estão retomando essas pesquisas, né? Mas talvez o curioso seja que hoje em dia isso é uma questão muito mais próxima do mainstream, né? Da grande da ciência assim mais respeitada, da ciência mais oficial, do que era nessa época, né? Que eram pesquisadores mais alternativos, ou, né? Não necessariamente, como eu mostro até no meu livro, Pacheco Silva, tem outras pessoas mais ligadas ao establishment, né? Mas, digamos, a discussão não estava assim consolidada, ou tão vista como tão promissora, eu acho, como está sendo vista hoje, né? Então, acho que e esse é um aspecto que eu acho muito interessante, que eu acho que eu até não explorei muito no livro, mas eu acho que acho que ficou um pouco intuído, né? Mas que é o fator transnacional, né, dessa discussão. Então, a Sandoz era uma empresa multinacional que enviava para diversos países, e a contracultura é um movimento transnacional, né? E eu acho que hoje a gente está vendo isso na ciência psicodélica, né? Também é uma questão transnacional. Acho que é uma influência que está se sentindo sem necessariamente um centro, né? Se sentindo em diversos países. Então, não sei se eu respondi, mas eu refletiria um pouco mais por esse lado, assim. Legal. Marcelo, quer falar? Fala, Marcelo, depois eu vou fazer um comentário para o Júlio aí. Vai lá, Marcelo. Tá. Não, eu queria primeiro reforçar essa questão importante que o Júlio falou, que é essa associação que é muito comum entre escapismo e uso de drogas, e que eu acho que, primeiro, ela é errada no geral, porque eu acho que muita gente usa drogas, especialmente os psicodélicos, em busca do contrário do escapismo, né? De uma expansão de consciência, de uma reconexão com o mundo natural, que são coisas que eu acho que são confundidas com o escapismo da realidade, e, na verdade, você pode perfeitamente dizer que é um mergulho na realidade das aparências e das convenções sociais, né? E o outro paralelo que eu gostaria de fazer é que, para que o próprio Júlio já mencionou, que a rigor, antes do uso, vamos dizer, mais libertador dos psicodélicos, em psicoterapia, por exemplo, mas também pelos hippies, etc., teve uma voga inicial, que é mais coincidente com os anos 50, inclusive no Brasil, de totalmente mainstream, né, da psiquiatria mais tradicional, é o paradigma que eles chamavam de psicotomimético, a ideia furada também de que com os psicodélicos você conseguiria produzir psicoses experimentais e observá-las e transformar a psiquiatria numa ciência, enfim, experimental e objetiva, com controle, etc. E tudo isso foi um pouco por água abaixo, entre outras razões porque não é de fato comparável com uma psicose, o efeito psicodélico, e também porque, por esse potencial libertador, vamos dizer assim, ou pelo menos de expansão da consciência, de introspecção de um outro tipo, de acesso ao inconsciente, uma série de coisas,
Não é por acaso que os psicodélicos foram capturados pelo movimento hippie, né? É porque teve uma confluência daquela situação social de insatisfação com o militarismo, com a ansiedade da possibilidade de uma guerra nuclear, e, enfim, aqueles ingredientes todos que eu já mencionei, que conduziu os psicodélicos para essa vertente mais libertadora ou emancipadora, vamos dizer assim. E o paralelo que eu queria fazer é um pouco com a situação atual. A partir ali de 2005, né, que intensificou muito a publicação de artigos científicos, vem muito sobre esse signo da medicalização, que é diferente daquele paradigma psicotomimético, bem diferente. Também tem um componente libertador, de certo modo, libertar as pessoas de sofrimento na depressão, na ansiedade diante de pacientes terminais, enfim, uma série ou estresse pós-traumático, tudo isso que vem sendo pesquisado com LSD, psilocibina, ayahuasca, MDMA, que é o êxtase. Porém, tem um pouco dessa circunscrição nesse cercadinho, como às vezes eu digo, da medicina, e que eu acho que às vezes os pesquisadores ficam um pouco incomodados com essa bagagem psicodélica no sentido hippie da palavra, e querem um pouco deixar isso de lado. Eu tenho discutido um pouco isso no blog, ali nos textos que eu tenho escrito, porque me parece que é uma questão importante, que é, como o Júlio falou, eu também sou crítico dessa noção de que você tem um uso responsável dos psicodélicos dentro do protocolo médico e tem um uso recreativo que é melhor a gente nem falar dele, porque vai vir aí uma ameaça de uma nova contracultura que vai botar tudo a perder de novo, né? Eu acho que essa é uma discussão um pouco simplista, que a gente tem que passar além disso. Perfeito. Eu só queria fazer uma retificação aqui, porque, na verdade, o artigo do The Guardian não faz essa relação direta. Não faz, tá bem. Não, o que eu estava só citando o que eles antecipam como tendências, né? Então, por exemplo, o escapismo pode vir de você ficar buscando assistir séries na Netflix sobre o mundo fantástico, não necessariamente tem uma relação direta com o psicodélico. Júlia, eu queria te provocar também, se você puder comentar rapidinho, sem dar muitos spoilers do teu livro, que eu acho que é um negócio interessante que as pessoas não sabem, quer dizer, por exemplo, que a primeira publicação sobre psicodélicos, sobre LSD, melhor dizendo, no Brasil, é da UFRJ, né? 1954, se eu não me engano, né? 54, acho que isso é interessante, porque não é algo que as pessoas sabem e que está muito bem descrito no teu livro, né? É bem lembrado, realmente. E isso é ver como não demorou, né? Porque se já estava sendo publicado em 54, né? Então, no mínimo 53, 52, o Eustáquio lá, o Portela Nunes, né? Que é o seu. Então, a gente vê, o LSD chegou nos Estados Unidos na virada ali de 49 para 50, 52, 53, já tinham brasileiros pesquisando, né? Então, o Brasil não estava tão distante, né? Dos principais centros onde estava sendo pesquisado isso, né? Então, e é isso, como o Marcelo falou, né? Eram pesquisadores de diversas matizes, formas de pensamento, ligados a alguns das instituições manicomiais, ligados a pensamentos ali que têm suas origens na eugenia, né? Toda uma discussão aí da psiquiatria. Então, era um mundo bastante mais complexo do que depois fica aparecendo, né? E do que foi taxado, né? E se a gente pode falar isso até para dentro da contracultura, imagina, né? Dentro dessa classe médica, de quem eram esses médicos, os objetivos que eles tinham. Então, é isso que o Marcelo falou, por exemplo, né? Algumas pessoas acreditavam, o uso experimental pode gerar as psicoses similares à da, sei lá, esquizofrenia, e a partir disso a gente vai tratar, né? Mas, por exemplo, na Argentina, o Alberto Fontana, que foi até publicado aqui no Brasil, traduzido, então era conhecido aqui por alguns desses médicos, eles já defendiam que o uso era para terapeuta, para psicoterapia, mas apenas para auxiliar a questão da transferência, né? Então, através do seu paciente ter tomado, você teria a transferência com o seu terapeuta, a identificação mais plena, e a partir disso você faria um caminho meio normal da psicoterapia, né? Então, ou seja, eram diferentes caminhos que estavam sendo vistos ali dentro desses pesquisadores também, né? E no Brasil isso fica bem claro até quando você vê as figuras, como eram figuras diferentes abordagens e onde que eles estavam publicando, né? Então isso
UFRJ, depois uma tese na Faculdade de Medicina, em São Paulo, centros ali mais, né, não eram vistos como revolucionários, contestadores, nem nada disso, né? Legal. É verdade, eu estou pegando esse gancho também. Eu sei de histórias lá da farmacologia da UFRJ de que eram pesquisadas coisas com LSD, talvez não nesse aspecto psiquiátrico ou mental, mas em outros aspectos mais básicos, e a gente tem essas histórias lá, e eram pessoas, eram pesquisadores que também não tinham essa característica mais progressista nem nada, enfim, estavam interessados nos mecanismos, onde que essas moléculas agiam e tal. E aí, puxando então de novo essa brasa, que eu sou da farmacologia, queria perguntar para o Marcelo, quer dizer, essa questão do uso terapêutico, esquecendo essa dicotomia que talvez não seja verdadeira, né, do uso terapêutico, uso recreacional, mas importa que certamente há aplicações, né, em termos da saúde humana, para esses psicodélicos. Eu estou acompanhando isso com muita atenção, né, por causa da área de pesquisa, de ensino também. E então a gente sabe que tem os psicodélicos podem ter um papel muito interessante no tratamento da depressão, em várias questões do envelhecimento, né? E aí eu queria puxar isso para ver se você conta para a gente um pouquinho quais foram as suas motivações para escrever o seu livro, Psiconautas, né? Então, para quem perdeu o início, o Marcelo está lançando um livro agora em maio, chamado Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira, que está no Prelo, então, pela editora Fósforo. E aí eu queria te perguntar, é uma autobiografia, um relato autobiográfico? O que tem de você aí nessa sua história do livro? Olha, a resposta curta e provavelmente confusa é sim e não. Eu preciso contar um pouco da história de como eu me interessei pelo assunto. Eu, na verdade, sou um jornalista de ciência que sempre teve uma preocupação mais com, digamos, a questão ambiental e genética, genômica, né? São as duas áreas que, ao longo dos últimos 35 anos, só na Folha de São Paulo, eu venho escrevendo longamente sobre elas. Mas, obviamente, como qualquer pessoa e qualquer jornalista, tem interesse também por neurociência, embora, repiso, não era a minha área de especialidade, nunca foi. Mas aí, em algum momento de 2017, eu não lembro como eu recebi a informação de que ocorreria uma conferência de ciência psicodélica em Oakland, na Califórnia, a Psychedelic Science de 2017. De início não me interessei, mas naquela curiosidade jornalística resolvi abrir o link da tal da conferência, olhei os participantes e vi que tinha uma penca de brasileiros lá, inclusive o Stevens, que eu conhecia por causa de células-tronco, tinha feito muita matéria com ele, e conhecia o Siddhartha Ribeiro, e mais quem? O Draulio de Araújo também, que eu tinha já feito uma entrevista com ele. Isso foi um indicador para mim de que tinha gente séria pesquisando nesse campo e que não era folclore. Isso foi muito importante para mim, quer dizer, que não era uma coisa que eles chamavam de ciência psicodélica, que vai ver que não era só esoterismo, alguma coisa desse tipo. Então, propus a cobertura da conferência para a Folha de São Paulo, foi aprovada, eu fui para lá e aí descobri um mundo que eu não fazia ideia, né? O livro do Michael Pollan ainda não tinha saído, aliás, ele estava na conferência, mas eu não o conheci naquela dia. E a partir dali, da cobertura, comecei a fazer reportagens sobre o assunto, até porque descobri esse filão brasileiro, né, da tradição de pesquisa com a ayahuasca no Brasil. É o grupo de Ribeirão Preto, né, da USP de Ribeirão Preto, e depois o pessoal, o Stevens, o Siddhartha Ribeiro e o Draulio na UFRN, na Rio Grande do Norte, o Luiz Fernando Toffoli na Unicamp. Esse povo, eu me aproximei deles lá em Oakland, na Califórnia, e comecei a escrever matérias e recuperei no campo pessoal um pouco dessa tradição também que se é chamada de fenomenológica, que é de você, para conhecer os psicodélicos e falar com propriedade deles, não basta você ter a informação científica nem a informação histórico-cultural. Eu acho que, para um jornalista como eu, que dá muita ênfase à narrativa, a experiência pessoal também conta.
E para mim foi fundamental, por exemplo, ter experimentado o êxtase e MDMA, porque eu entendi perfeitamente por que ele poderia ser útil, com base na experiência pessoal, por que ele poderia ser útil no tratamento de estresse pós-traumático, que, aliás, foi o que eu descobri lá naquela conferência, que estava para ser iniciado um estudo clínico de fase 3. Eu não fazia a menor ideia disso, né? Falei, não, o público brasileiro tem que ficar sabendo disso. E digamos assim, a inundação de empatia que eu experimentei sobre o efeito foi fundamental para eu escrever a minha primeira reportagem sobre psicodélicos, justamente descrevendo essa conferência. Então, sim, há no meu livro, digamos assim, essas várias vertentes, né? Alguma coisa de experiências pessoais, mas não é o centro do livro. O centro do livro é a ciência, a neurociência psicodélica, essa nova onda sendo feita. Alguns pacientes que eu consegui entrevistar, por exemplo, do estudo do Rio Grande do Norte, com ayahuasca para tratamento de depressão, primeiro estudo controlado, duplo cego, feito com um psicodélico para tratar a depressão, antes mesmo do pessoal do Imperial College, com psilocibina. Enfim, pacientes, pesquisadores e alguma coisa de experiência pessoal por esse componente, não pelo folclore, mas por causa desse componente da fenomenologia que eu acho que ajuda muito o jornalista, mas com certeza também me parece que para o pesquisador é uma experiência interessante, embora cá entre nós existe dois campos na área de pesquisa, né? Tem uns que são absolutamente contrários a esse autoexperimentação e tem outros que são absolutamente favoráveis. Enfim, não sei se o Stevens, por exemplo, ou o Júlio tem opinião sobre isso, mas eu pessoalmente acho que é um componente, não é condição sine qua non, mas pode ser muito útil para qualquer um dessas figuras aí, pesquisadores, jornalistas, ou mesmo historiadores, terem esse contato. Bacana. Só acrescentar uma coisa disso? Eu acho que é interessante a gente ver também, que inclusive na minha pesquisa, por esses casos que eu pego dos médicos, né, como esses mais conservadores ou menos, mas todos tinham, né, esse componente da autoexperimentação era uma questão muito forte, assim, para os médicos dos anos 50, 60, no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, todos os lugares que eu mapeei, assim, eu vejo que isso era uma questão bastante importante, assim, mesmo como uma motivação. Isso que o Marcelo falou, eu acho que era meio que eles sentiam também. O caso do Dr. Murilo, por exemplo, que era o médico mais próximo desses artistas, né? Isso ele dava esse depoimento bem claro. Então, foi a partir dele ter experimentado que ele sentiu realmente essas potencialidades, né? E isso, no limite, foi o que aconteceu com o próprio Hoffman, né? O inventor do LSD também. Então, ou seja, desde, né, a história mesmo ali dessa substância, desde o seu nascimento, ela está marcada por isso, pela autoexperimentação e eu acho por esse maravilhamento diante dessa experimentação, né? Inclusive, acho que essas obras do Petkov, sei lá, os Beats e várias coisas, né? São esse maravilhamento e a pessoa tentando expressar isso, né? Tipo, nossa, agora eu preciso fazer algo para expressar isso, né? Então, muita coisa da arte, da música foram para esse lado, né? Então, acho que também na ciência é interessante a gente ver como, talvez na arte isso fique mais óbvio, né? Mas como na ciência também, essa inspiração fenomenológica, aí, como o Marcelo falou, é bastante importante, né, nas pesquisas. E eu acho que isso certamente acontece em outros campos também, né? Não deve ser só no campo das drogas, hein? Marília, posso fazer uma pergunta para o Júlio? À vontade, claro. É uma curiosidade minha, Júlio, você mencionou aí o Murilo Pereira Gomes, do Rio de Janeiro, né? Ele praticava no Rio de Janeiro, né? Ele era, se não me engano, psiquiatra, mas fazia psicoterapia e usava em psicoterapia. Teve vários desses clientes artistas que usaram LSD durante a psicoterapia. A pesquisa que eu li mais, que li inteira, a tese de livre docência do Clóvis Martins, na psiquiatria da USP, que era esse experimentador daquele paradigma psicotomimético, né? Ele tem vários relatos de pacientes, é uma loucura, porque eles davam para os psicóticos, né? O LSD, e tem as coisas mais malucas acontecendo. Mas ele também tem o caso de um médico, de um residente, se não me engano, que toma LSD, e tem um texto, aliás, muito bonito,
de próprio punho desse médico residente. Não é uma descrição, um relato feito pelo Clóvis Martins, mas sim pelo próprio residente, que é identificado apenas pelas iniciais, não me lembro agora se MP ou MG, que é uma coincidência com Murilo Pereira Gomes. Eu fiquei me perguntando, será que ele fez residência psiquiátrica na USP de São Paulo e depois se mudou para o Rio? Você sabe alguma coisa, não? Não sei isso não, viu? Mas é interessante. Agora eu vou dar uma mexida nisso que você está falando. Ele não Porque está vivo, isso... né? Não, ele morreu já nos 60 mesmo. Ele morre logo nessa história. Eu não tenho a data exata também da morte As dele, idades mas não... eu acho que é 60 e poucos. Eu sei que ele era do Recife e foi para o Rio, acho que 57, assim. Mas eu não sei se depois ele... Provavelmente ali na 59, 60, ele não deveria estar fazendo residência na É, psiquiátrica. Acho que não coincide. mas é interessante que em vários desses estudos isso também, né? Alguns são só com médicos, né? E alguns, mesmo que não sejam, sempre tem um, dois, três ali que estão tomando, né? Era a classe entre... Talvez isso explique também, né? O interesse ter se difundido, porque eles testavam com seus colegas, né? Isso eu vi também na Argentina e em outros lugares. Certo. Era só Eu um ia parênteses. comentar, tá bom, eu ia comentar uma coisa também, Marcelo, que você falou da pesquisa neurocientífica que está sendo realizada mais recentemente, mas eu acho que a área de humanas no Brasil pesquisa, especialmente no contexto religioso, né, da ayahuasca, há muito tempo, né? Eu me lembro estava até Sim, comentando com o Júlio, em Stevens, que a gente organizou muitos anos atrás, não vou dizer quantos anos, quando a gente era aluno da biologia da UFRJ, uma semana sobre drogas. E uma das pessoas foi lá falar sobre o Santo Daime, como é que era aqui no Rio de Janeiro, como é que era tudo isso. Era uma antropóloga, Guacira. E eu me lembro muito vivamente dessa semana, porque até comentei com o Júlio, né, que teve a participação também do Gilberto Velho, e ele falando, contando a história dos rituais, das drogas, de vários povos, que praticamente todas as tribos e povos têm alguma substância que altera a consciência em algum momento dentro de um ritual, né? E eu me lembro de perguntar para ele, mas por que a gente tem, por que o ser humano tem essa necessidade? Né? Foi a pergunta que eu fiz na época. Olha só o que a gente lembra 40 anos depois, quase. E ele respondeu assim: não é uma necessidade, é uma possibilidade irresistível. Né? Então, acho que tem a ver com isso que a gente está falando também, não somente, obviamente, na questão medicinal, mas também da experiência pessoal das pessoas e como que essa experiência pessoal, obviamente, pode influenciar a sua profissão, né, o seu trato com os seus pacientes, enfim, a sua pesquisa científica certamente pode ser influenciada por essa experiência pessoal. Faz todo sentido. Acho que o Stevens tem uma pergunta agora. posso só falar uma coisinha rápida sobre isso? Fala. Não, é que você está me falando agora, e isso que você falou, acho muito importante, essa tradição que a gente tem na antropologia, né, principalmente em relação à ayahuasca, que tem centenas de pesquisas no Brasil e muito reconhecidas internacionalmente, e são pessoas precursoras aí, né? Mas eu acho legal ressaltar isso, porque é interessante como as ciências humanas também às vezes acabam, né, ficando um pouco nesse lugar aí que até o Marcelo falou, né? As pessoas veem, mas será que no fim meio que estão querendo dizer, né? Isso aí é tudo doidão, usuário, e eles estão pesquisando só o que eles usam, né? Que não é mentira, mas não é só isso, né? E então eu acho interessante ver isso, né? Ver como esses estudos antropológicos, históricos, né? Do lado aqui do nosso campo das ciências humanas, eles também têm papel dentro desse renascimento psicodélico, né? Dentro desse lado da hard science e tal, né? Então eu acho importante a gente ressaltar isso. A minha pesquisa teve um apoio da FAPESP, que foi fundamental, e acho que até, às vezes, até a gente mesmo acaba questionando, às vezes, né? Tipo, o que nossa pesquisa está sendo? Será que isso está realmente tendo um impacto social, né? Ainda mais hoje em dia que a gente sabe o que está acontecendo com a ciência no Brasil, né? Então, acho que é importante ressaltar isso também, né? Por mais que se a pesquisa não tivesse, né, coisas tão assim materiais imediatas para se medir o seu efeito, ela ainda teria sua utilidade, evidente. Mas eu acho que nesse caso, se a gente vê por vários caminhos como não são coisas tão separadas, as ciências humanas e as, né, biológicas e tal, né? Isso, os dois lados estão bastante articulados, né? Por mais que às vezes isso não pareça tanto, assim. E acho que a antropologia brasileira, a ayahuasca, é um excelente exemplo, assim, uma tradição muito rica, assim. E Acho a, muito, e a,
Desculpa, só complementar isso, que eu acho que nós, nessa cátedra, a gente está acabando fazendo isso, a gente está aumentando uma conversa, a gente está promovendo uma conversa. Acho que da neurociência, né, da área biológica, talvez a que tenha mais possibilidade de fazer uma fronteira, de fazer um entrosamento com as ciências sociais, de modo geral. Eu acho que a gente está fazendo isso um pouco aqui. Em cada evento, a gente mistura um pouquinho essas coisas e está dando super certo. Desculpa, vai lá, Steve. Nada, nada. É só fazer um comentário em relação ao que o Júlio falou, para depois passar para a questão do Marcelo. Eu acho que você foi muito feliz, Júlio, nessa tua colocação. Primeiro porque a própria história, né, da pesquisa com psicodélicos, a história mais recente, ela acabou passando justamente, primeiro, por uma influência da antropologia, né, das ciências sociais, estudando a ayahuasca, estudando uma série de outros movimentos culturais e religiosos, né? E é curioso que também a gente pode olhar de um outro prisma, de que talvez tenha sido um daqueles momentos em que a religião ajudou a ciência, né? Em virtude da liberdade religiosa para se usar, eu acho, em determinados rituais. Isso acabou aguçando a curiosidade das ciências sociais, da antropologia, depois veio, de certa maneira, a rebote, dentro dessa renascença, as pesquisas mais nas áreas biológica e biomédica. Então, achei interessante isso, e como a Marília falou, né, acho que essa ponte ela falta muito, né? E eu acho que falta no presente, e a gente tem que tentar refletir para não faltar no futuro. E eu vou fazer, então, agora essa pergunta para o Marcelo, que o Marcelo está estudando muito essa questão do movimento das startups, né? Principalmente nos Estados Unidos e Europa, né? Que, de base em ciência psicodélica, né? Você está tendo um boom, uma abertura muito grande de empresas, né? Empresas indo para a bolsa, uma quantidade de milhões de dólares envolvidos nesse processo todo. Então, quer dizer, tentando justamente fazer essa conexão, né, entre essa pesquisa que pode levar à inovação, à patente, à propriedade intelectual e um resgate dos chamados saberes ancestrais, né, dos saberes dos povos tradicionais. Como é que você vê, Marcelo, que poderia se pensar no modelo de compensação para esses povos sobre o conhecimento dessas substâncias, né? Isso passaria, de certa maneira, por algum tipo de reconhecimento de propriedade intelectual? Como é que você vê essa transição, né? Você, na tua coluna, você está entrevistando, né, empreendedores, né, gente do exterior que está nessa linha de frente. Você, de vez em quando, inclusive, provoca esse pessoal perguntando como é que eles pretendem lidar com essa mistura de saberes, né? Então, eu queria saber a tua opinião de como é que a gente poderia lidar com esse reconhecimento histórico, né, antropológico, não só antropológico, né, não só da ciência, mas principalmente dos saberes ancestrais mesmo, com o futuro que está por vir aí com essa enxurrada de startups. Olha, Stevens, eu acho é uma questão muito importante e, ao mesmo tempo, muito delicada e difícil de ser resolvida. De fato, isso que foi dito aí sobre como que os povos tradicionais e as religiões da ayahuasca no Brasil, no nosso caso específico deste país, facilitou, abriu o caminho para a pesquisa, de certo modo, pela existência da legalidade, né, do consumo dessa substância, gerou tanto uma linha de pesquisa, digamos, na vertente bioquímica, neurocientífica, neurológica e psiquiátrica, quanto também uma vertente muito forte, importante na área de ciências humanas, especialmente antropologia. Me vem aqui à cabeça o nome da Bia Labate, uma antropóloga brasileira que está lá agora na Califórnia, no Instituto Chacruna, fazendo um trabalho importante de divulgação dessas questões, inclusive da questão da importância dos povos tradicionais. Eu, pessoalmente, por também ter me interessado pela questão amazônica, dos povos indígenas do Brasil, sempre me preocupei com esse aspecto. Aliás, convenções internacionais de biodiversidade prevêem o ressarcimento e o compartilhamento dos lucros com povos tradicionais, no caso de aproveitamento científico, né, ou industrial, ou farmacológico de princípios ativos usados tradicionalmente, né, como é o caso do cipó mariri e da chacrona da ayahuasca. Mas é um campo minado isso aí, porque tem várias questões difíceis de tratar. Propriedade intelectual não é uma das mais difíceis, porque de quem é a titularidade desse conhecimento tradicional? Começa por aí as dificuldades. Então, pensa na psilocibina, cogumelos psilocybe, que eram usados ali tradicionalmente pelos mazatecas no México, né?
saberei mencionar agora, mas usavam, faziam uso tradicional. Qual deles é o titular, né, desses direitos, para que você possa pensar em fazer algum tipo de compensação por eles terem legado para a ciência essa substância ou essas plantas que deram origem a essas substâncias. Mesma coisa da ayahuasca, tem dezenas de povos do Brasil e do Peru que usavam e usam tradicionalmente. Então, ela é de difícil abordagem, mas ela não deve ser abandonada só porque é de difícil abordagem. Eu recentemente escrevi sobre isso, um post no blog Virada Psicodélica sobre a questão dos mazatecas, dizendo que há uma dívida a ser saldada com esse povo e com outros povos, né? E, de fato, aparentemente, uma pessoa lá daquela Associação Multidisciplinar de Pesquisa de Ciência Psicodélica, MAPS, dos Estados Unidos, me foge o nome agora, me respondeu que acha que talvez a questão dos direitos de propriedade intelectual não seja a via melhor. Ele deu uma resposta mais genérica que eu acho que talvez seja a solução, que é de você pensar em essas empresas que estão pesquisando, eventualmente patenteando e ganhando dinheiro com psilocibina, com DMT, dimetiltriptamina, com LSD, enfim, o que quer que seja. LSD não é originário de conhecimento tradicional, mas que, no mínimo, incluam no seu programa de responsabilidade social algum tipo de apoio, de suporte, de financiamento para iniciativas que promovam o bem-estar de comunidades tradicionais em geral. Não precisa ser necessariamente vinculado a psilocibina mazateca, né? Ou sei lá, chacrona e povo catuquina, ou sei lá qual outro povo que usava ayahuasca. Mas ter algum tipo de responsabilidade. E, ao se preocupar com responsabilidade social, talvez manter um foco na questão de povos tradicionais, e povos tradicionais dessas áreas que utilizavam substâncias psicodélicas tradicionalmente. Talvez seja a melhor forma, mas eu acho que não há receita, ninguém sabe como fazer, mas é uma dívida que tem que ser saldada em algum momento, de alguma maneira. Ótimo, obrigado, Marcelo. Perfeito. A gente chegou a abordar um pouquinho esse assunto de quais eram as pessoas que utilizariam ou utilizam os psicodélicos, né? Então, o Júlio, no podcast da Ilustríssima, comenta isso, a surpresa dele, né? De não serem pessoas necessariamente progressistas, enfim. E ontem o Marcelo retweetou um tweet do Carl Hart, que é uma pessoa que fala muito sobre drogas em geral, e ele falou assim, não, eu não entendo primeiro eu não entendo esse fascínio pelos psicodélicos, não tem nada especial, isso é uma coisa para a gente discutir, e a outra coisa assim, é a coisa de classe média branca. E a gente discutiu isso, né, Júlia? Eu queria te pedir para comentar isso novamente. Como é que está isso agora? Então, eu acho que é um dado, né? Essa questão, sim. Nos Estados Unidos também, eu cito até no livro alguns dados de pesquisas feitas já na época, assim, de que a porcentagem de negros, por exemplo, na contracultura americana era muito baixa, né? 1%, 2% de moradores de comunidades. Então, e claro que no caso específico dos Estados Unidos, isso tem inclusive uma participação grande do próprio governo, da FBI, né, que dividia não só o movimento negro dentro de si, né, acho que acabou de sair esse filme aí sobre as Panteras Negras, né, e o Fred Hampton, e como, enfim, como o FBI estava assassinando todo mundo e jogando todo mundo contra todo mundo, né, Malcolm X, Martin Luther King, enfim, mas eram também dividindo, né, movimento feminista, movimento da nova esquerda, evitando que houvesse essa confluência dessas rebeldias aí que envolviam o movimento negro de um lado e a contracultura. Então, a contracultura era, sim, essa revolta dos não oprimidos e predominantemente branca, né? Eu acho que no Brasil também, acho que dá para identificar isso, assim, por mais que não fosse somente isso, né? E nos Estados Unidos também tinha os black hippies, né? Os blippies, e tinha uma série de... não era tão assim também, né? Mas predominantemente eu acho que dá para a gente dizer sim também que no Brasil, e esses personagens do meu livro, a gente vê isso, né? São artistas, são estudantes, são filhos da classe média, filhos da classe alta, filhos de industriais, né? São estudantes de escolas caras, né? Então são
são pessoas ligadas à classe média, a maioria não só, inclusive, brancos, mas também homens, né? Então, uma participação das mulheres muitas vezes existia, mas também não fica tão registrada por uma série de questões, né? Mas eu acho também isso que a Marília citou, que a gente estava conversando, acho que hoje em dia já é... Não, e só complementando, que eu acho que isso também tem bastante a ver com ter existido uma guerra à cocaína e uma guerra à maconha e não ter existido efetivamente uma guerra ao LSD, né? Então, tem a ver muito com quem eram esses consumidores e, inclusive, quem eram os traficantes, né? A gente vê no livro, eram pessoas que tinham condição de fazer recurso no STF, de ter, né? Não todos, mas o Antônio Peticott, por exemplo, enfim, né? Então, isso explica a dosagem das penas deles também, eu acho uma série de questões, né? A questão da social e racial, né? Mas eu acho que hoje em dia esse circuito já é muito diferente, né? Acho que é impossível a gente só pegar qualquer música funk que está falando de MD, de balinha, de ácido, de doce, né? É uma cultura muito já de periferia hoje também, e que acho que é uma coisa interessante para a gente pensar também, né? Em que marcos está sendo colocado isso, né? Será que também esse uso é feito dentro dessa chave de experimentação, de filosófica, que se tinha identificado com a contracultura, ou é uma coisa mais um hedonismo, né, mais profundo, tem tudo a ver, tem a questão da ostentação, né, então você usar a droga mais cara para ostentar, então tem vários aspectos, né, da realidade contemporânea que eu acho que não existiam nessa época, mas eu acho que dá para dizer sim hoje que são substâncias muito mais populares, né, e assim como, né, todas, né, são substâncias que invariavelmente, mesmo as drogas já vistas como de rico, né, são drogas que têm consumo popular muito alto, né, cocaína, por exemplo, né, por mais que às vezes sejam em formas e qualidades diferentes, né, então eu acho que isso é até depois fiquei até pensando quando a gente conversou, é uma questão de pesquisa interessante, né, da gente ver como que essa psicodelia e esse movimento que não era, né, e é uma discussão. Eu fui na Breaking Convention, né, em Londres, há uns anos atrás, que é um evento de psicodelia, não é só acadêmico, né, mas tinha debates sobre isso, sobre movimento negro na psicodelia, né, sobre mulheres. Então, é um debate que está acontecendo e que eu acho que, pelo menos do ponto de vista do consumo, isso mudou muito, assim, ultimamente, eu acho mesmo. Assim. Posso botar uma palhinha aí? Deve. Então, duas coisas que me ocorreram. Uma é que, pegando o exemplo da ayahuasca no Brasil, né? As religiões da ayahuasca acabaram se tornando religiões urbanas e de classe média branca, vamos dizer assim, principalmente, mas na origem eram religiões de caboclos, né? De gente lá, ribeirinhos e pessoas do interior da Amazônia, inclusive muitos negros e cafusos e toda essa paleta de racial do Brasil, né? Eu lembrei enquanto ele falava, quer dizer, e a outra coisa que eu acho que é uma discussão que é muito forte no contexto da maconha medicinal e agora da maconha recreativa nos Estados Unidos, que é a questão justamente desse componente racial e socioeconômico, que eu acho que com o renascimento psicodélico e o seu renascimento para a psiquiatria, os protocolos que estão sendo desenvolvidos para aplicação em psicoterapia são protocolos muito caros, né, muito intensivos em tempo de terapeutas. São, por exemplo, do MDMA para estresse pós-traumático, se não me falha a memória, é coisa de 12 ou 15 sessões, com 2 terapeutas, no caso das sessões com o psicodélico, o MDMA, são 3 dessa coleção de sessões, com 2 psicoterapeutas presentes, coisa cara. Como é que você vai, se é para tratar estresse pós-traumático, que é uma doença no Brasil, uma doença de gente socialmente exposta, né? A fonte básica de trauma no Brasil, eu diria que é o crime e violência doméstica, né? E abuso sexual, vamos dizer assim. Nos Estados Unidos tem mais a questão dos veteranos e tal. Mas aqui, como é que você vai fazer, vamos supor que vai se tornar mainstream a psicoterapia apoiada em psicodélico para depressão, para estresse pós-traumático, para dependência química e tal.
como é que isso vai chegar no povo que não pode pagar, que não tem, né, plano de saúde? Vai chegar no SUS, né? Tem até, eu já vi um hashtag que era psicodélicos no SUS. São coisas que eu acho que a gente tem que começar a se preocupar em discutir desde já, porque no contexto da maconha nos Estados Unidos existe esse problema da comercialização que foi tomada pelos brancos com capital humano e financeiro para cumprir todas as exigências que são enormes para você abrir lá o seu dispensário, a sua lojinha de maconha. E os antigos traficantes, né, os negros e pobres que buscavam seu sustento na venda de maconha, estão totalmente alijados desse mercado e, mais uma vez, marginalizados. Tal. É um pouco diferente a questão, mas existe também uma questão de acesso e de justiça social aí que vai, a meu ver, vai ocorrer também com os psicodélicos, se de fato confirmado, como tudo indica que se confirmará, esse enorme potencial aí psiquiátrico. O que a gente vai fazer com isso? Né? Quem vai ter acesso a isso? Vão ser, de novo, nós aqui que estamos discutindo, ou essa é uma coisa que vai chegar no SUS e vai chegar... Os pacientes com quem eu conversei em Natal sobre depressão, alguns deles eram pescadores, entendeu? Gente com uma vida duríssima e que tiveram ali uma sessãozinha ou duas com ayahuasca e tiveram um benefício enorme, comprovado ali. Então, acho que são coisas que a gente tem que começar a discutir logo aqui no Brasil. E tem a vantagem de que, de certo modo, a ayahuasca, pelo menos, né, os componentes da ayahuasca, não contam com o mesmo estigma que o LSD conta, né? Pela existência dessas religiões tradicionais, de classe média branca, inclusive, por exemplo, a União do Vegetal tem alguns dos bambambam da União do Vegetal que são políticos conservadores, né? Então tem essa curiosidade que talvez seja um elemento que favoreça uma aceitação maior dos psicodélicos no Brasil, embora a conjuntura política, obviamente o governo de turno, seja totalmente refratário a esse tipo de discussão. Muito interessante, Marcelo. A gente tem que caminhar para o fim, já tem gente tendo que sair aqui. E, bom, vocês viram que o título maior dessas cátedras todas é o que será o amanhã, né? Então, acho que agora a gente podia passar para os dois comentários sobre isso, no seguinte contexto. O Brasil parece que é o terceiro maior produtor de conhecimento científico nos psicodélicos, né? Apesar de todas, né, as adversidades que a comunidade científica sofre no momento e, enfim, o que se projeta, pelo menos, vamos torcer pelos próximos, né, esse ano e o próximo. Então, eu queria saber o palpite de vocês sobre para onde a ciência psicodélica deve ir nos próximos anos e talvez uma outra projeção para depois de 2022, caso a gente tenha uma mudança aí favorável no governo e do jeito que a ciência é tocada nesse país. Queria ouvir de vocês o que vocês especulariam sobre o futuro da ciência psicodélica no Brasil. Acho que eu posso começar porque eu acho que o Marcelo vai responder melhor, na verdade. Eu acho que eu ainda as questões posso falar com mais propriedade delas um pouco mais do passado, né? Mas olhando um pouco aqui para até, assim, da minha trajetória, também como pesquisador do meu campo, o que eu acho interessante é assim, entrei no meu mestrado em 2010, né? Então são 11 anos. Eu vejo que já nesse campo assim da pesquisa nas ciências humanas, história mesmo, mudou bastante assim já o tom que eram feitas as pesquisas, as possibilidades de pesquisa, mesmo de financiamento, de orientação, coisas assim mais básicas, né? Diminuiu bastante, eu acho, um preconceito que existia, né? E eu acho que as pesquisas acabaram, assim, a gente fazia mais as pesquisas no sentido da denúncia, né, da proibição, ou de fazer um tipo de denúncia para mostrar como esse ponto era importante. Então, a proibição tem esse efeito, isso é importante. Ou o uso medicinal tem esse efeito, por isso é importante. Né? Eu acho que isso, obviamente, segue importante a denúncia do proibicionismo, mas dentro das ciências humanas já se abriu, e dentro da história, que acho que é onde eu posso falar mais, se abriu muito mais possibilidades, né? Já foi feita e eu acho que já meio que não consensualmente, já mas muito mais aceita socialmente essa denúncia, né? E agora tem espaço para se aprofundar muito mais, assim, pesquisas mais, né? Eu acho que a minha pesquisa é um indício disso também e de outras que estão sendo feitas, né? De
pegar pontos mais específicos e olhar a partir da discussão, né, científica e historiográfica do tema, colocar isso com outras discussões no campo das ciências humanas e essa questão interdisciplinar que a gente está aqui. Então, falando especificamente sobre a pesquisa, eu acho que a gente tem um caminho um pouco irreversível, né? Como todo mundo já comentou aqui, assim, o Brasil tem essa tradição já, tem essas figuras, desde o Gilberto Velho, desde a Bia, do Neip, né? Do Siddhartha, um monte de gente que manteve esse debate vivo, né? E eu acho que isso é meio irreversível, né? Nesse sentido. Então, por mais que as leis a gente não veja um sentido muito positivo atual nessas mudanças, nos apoios, no apoio à ciência, na pesquisa por parte dos governos, né, principalmente do governo federal, eu acho que o campo da pesquisa de drogas ele é bastante promissor e consolidado, eu acho, em alguma medida no Brasil nesses últimos anos, né? E aí eu acrescentaria também, antes do Marcelo falar, acho, das questões mais científicas aí que a gente tem, mas eu acho que esse lado também que eu comentei da cultura de uso e dos usuários, eu acho que é muito importante dentro dessa discussão da ciência também, né? Por mais que muitas vezes até esse discurso antiproibicionista busque a ciência para avalizar, né, nossas opiniões e tipo para a gente parecer mais sério e tal, mas eu acho que o contrário também acontece, né? E eu acho que a maconha é um grandíssimo exemplo de uma cultura milenária de uso que foi mantida a custo de muitas vidas, né, de muitas prisões, de muitas barbaridades, para que agora me venham empresas querendo patentear CBD, querendo, né, países querendo, sabe, usar a Jamaica de canteiro para suas produções nos seus outros países. Então, enfim, né, a gente chegou onde a gente chegou aqui muito por causa da cultura de uso, né? E eu acho que especificamente nos psicodélicos isso também é um horizonte, né, de esperança também, porque essa cultura de uso ela continua e se rearticula muito com a cultura digital, né, e hoje só a quantidade de livros, de material, de informação que a gente tem acesso, frente ao que o Antônio Petkov tinha, alguém que estava vivendo, né, os anos 60, 70 tinha, né, então acho que a gente politicamente é um momento muito difícil, mas em volume de conhecimento, de debates e de cultura, né, é um momento dá até para dizer que positivo, eu acho, guardadas as proporções que a gente está vivendo no mundo, né? Acho que era isso, sim. E agradeço novamente aí a todos e espero que a gente se encontre num evento, uma cátedra aí presencial em breve. Com certeza, Marcelo. Olha, futuro. Eu não tenho dúvida alguma de que esse renascimento psicodélico veio para ficar. E talvez ele não se torne dominante na psiquiatria, né, o uso de psicodélicos, mas certamente será um instrumento, tudo indica, muito útil para uma série de condições. E acho que o estigma dessas drogas psicodélicas está sendo erodido a cada dia, especialmente no plano internacional. Vou te dar 2 exemplos. É difícil a semana em que eu não tope com um texto de revisão ou um editorial da autoria de 2 figuras muito, às vezes juntos, às vezes separados, muito conhecidas na área, que é o Roland Griffiths, da Johns Hopkins, e o Robin Carhart Harris, do Imperial College. Não por acaso, instituições que criaram os 2 primeiros grandes centros de pesquisa com psicodélicos, com financiamento de fundações, instituições sem fins lucrativos. Depois disso vieram vários outros, o Hospital está abrindo o Mount Sinai em Nova York abriu outro, New York University está abrindo outro, enfim, a coisa... E eu acho que ninguém mais insuspeito de ser um propagandista do uso de drogas do que eu, né? Um avô de 63 anos com essa careta que vocês estão vendo aí, bem diferente de muitas pessoas da área. Enfim, eu acho que isso é inevitável. E isso eu falei um pouco da cena internacional. Eu acho que saem papers quase diariamente também sobre novas aplicações, possibilidades de aplicações, novas drogas,
equivalentes a psicodélicos, do qual se tenta tirar o efeito psicodélico, provavelmente dito, para ver só se um efeito bioquímico ali de neuroplasticidade, alguma coisa. É até difícil de acompanhar, né? Isso no plano internacional, que envolve pesquisa do Brasil também, né? Os brasileiros estão publicando bastante nessa área. Mas no Brasil, eu acho que a gente tem várias vantagens comparativas no campo da pesquisa, né? A tradição da pesquisa com a ayahuasca é a principal delas, né? Pela facilidade de acesso, pelo estigma menor, por uma, enfim, tem massa crítica, tem pessoal com capacitação para fazer isso, e já estão fazendo, mas, dito isso, eu temo que a gente tenha um percurso difícil pela frente, em especial se esse governo for reeleito em 2022, como eu acho que é uma perspectiva que, infelizmente, a gente precisa contar com ela. Porque eu acho muito pouco provável, seja pelo desprezo com a pesquisa científica em geral, né? Seja pelo tipo de mentalidade que é de um conservadorismo século XVIII, diria, XIX, enfim, tacanho mesmo, de preconceito contra drogas, enfim, que eu acho que torna a perspectiva de financiamento e de aceitação, de progresso desses estudos muito difícil, embora, como eu diga, existam até políticos bolsonaristas que são membros de religiões da ayahuasca, alguns membros bem destacados. Mas, enfim, isso pode ser apenas exceções que não vão mudar nada desse contexto político, cultural que a gente vive, que é muito retrógrado e que pode tornar a vida de pesquisadores desse setor muito difícil. E o meu grande temor é que esses pesquisadores de ponta, como você mencionou, o Brasil está em terceiro lugar na publicação dos papers e artigos de maior impacto, não em quantidade, é a qualidade que está contando, que está destacando a pesquisa brasileira. Que esses pesquisadores da área, por exemplo, Stevens, né, se vejam na contingência de buscar melhores condições no exterior. E a gente perder esse bonde que virá, que está vindo, não diria desgovernado, mas em velocidade alta, por conta de limitações ali que, no fundo, são conjunturais, porque uma coisa é 4 anos, 8 anos de um governo, outra coisa é o avanço que o país faz, que é de longo prazo, né? E é todo esse acervo de pesquisa científica que se construiu com muito custo, né? Financeiro e de carreiras amputadas por conta seja da conjuntura política, seja da incapacidade de pesquisar numa área polêmica, enfim, que a gente perca esse ponte. Essa é a minha grande preocupação neste exato momento, porque a gente tem vantagens comparativas que seria preciso continuar explorando e apoiando para que a gente ocupe e continue a ocupar o lugar de direito que a pesquisa brasileira tem nessa área. Beleza, Marcelo. Tem muitos desafios aí para a gente lidar nos próximos anos, né? Não só os desafios naturais da ciência, de uma ciência que está se tornando cada vez mais competitiva, o que é bom para a sociedade, né? A gente vai ter mais gente pesquisando, mais gente tendo insights diferentes, mas que são ainda mais desafiadores dentro do contexto aqui nosso do Brasil. A gente está chegando aí a quase 1h15 de conversa, então também vou agradecer a oportunidade, agradecer principalmente a vocês dois, Júlio e Marcelo. Júlio, parabéns pelo livro, teu livro é incrível. Marcelo, todo mundo na expectativa de ler o seu agora também. Então, acho que os livros, de certa forma, acho que se complementarão, e isso acho que vai ser muito importante para a gente manter essa reflexão e também pensar como estratégia de futuro para o Brasil a perseverança, né, e a manutenção da pesquisa brasileira num lugar de destaque dentro das ciências psicodélicas. Vou passar, então, a palavra para a Marília. Ana sugeriu da gente exibir novamente o vídeo de abertura e vou deixar, então, para a Ana e para a Marília as considerações finais. Muito obrigado a todos. Obrigado, Steve. Obrigado. Agradeço também a participação do Júlio e do Marcelo.
E acho que a Ana Célia talvez queira falar uma palavrinha final e aí eu mostro o vídeo. Acho que a gente está com um tempo muito extenso já, Ana, para ver as perguntas. Eu estou vendo aqui o movimento. Eu prefiro não falar, mas eu acho que seria interessante fazer como diz o Steven, a gente fica com o gosto de quero mais, então nós ficamos de fazer um novo evento, né, em que essas questões que ficaram no ar pudessem ser retomadas. Perfeito. Era um grande prazer estar aqui nessa cátedra e agradeço imensamente ao Marcelo e ao Júlio, né, por essa contribuição inestimável aqui à Cátedra Herta Meyer e também a ideia do que será o amanhã, né, essa ideia das nossas conferências, o que será amanhã. Pessoal, a gente vai ver se consegue disponibilizar o vídeo também no nosso site. Então, lembrando, é catedrahertamayer.org. Tá? Convido todos a ir lá. E lá vocês vão ficar sabendo também dos próximos eventos. E quem sabe a gente faz um realmente sobre psicodélicos e cannabis. Isso. Obrigada a todos. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, obrigado. Muito bom.